Ô meu bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje. Hoje nós vamos falar mais uma vez, um pouco concluindo a respeito um pouco de política. Como eu sempre reitero, não é coisa que eu gosto de estar falando, mas é porque a Bíblia, o nome do Senhor Jesus, essas coisas estão sendo envolvidas em política, então a gente tem de falar sobre isso também para poder tentar assim, que pessoas venham a entender isso e não pôr o nome do Senhor Jesus na lama, tá certo? Então, com esse pensamento, a gente vai falar um pouco de política, do que está acontecendo. E então nós vamos, para não incumpridar muito o vídeo, vamos aí a colocar algumas coisas na tela. E eu peço que vocês acompanhem junto comigo. Vamos ver até o final, vamos ficar até o final desse vídeo juntos aí, aprendendo as coisas de Deus. Beleza? Conto com vocês, então vamos lá? Olha, nós temos aí o que vocês estão vendo aqui. Ó, começou a colheita para a cristandade. Não vão dizer que é perseguição. Entende? Com certeza, amados, esperem para ver. Quando isso aqui acontecer, vocês vão ver a choradeira, a lamentação que a igreja está sendo perseguida, porque está se cumprindo as escrituras e tal, tal. Claro, as escrituras se cumprem, mas vamos aprender a discernir uma coisa de outra, certo? Veja bem, o que nós vamos falar hoje sobre imunidade tributária? O que é isso? Claro, a maioria sabe, mas para quem não sabe, é a respeito de que as igrejas, não só as igrejas, todo tipo de religião, aqui no Brasil não paga imposto, é isento de tributos. Compreende? E nós vamos ver para frente por que nós vamos falar desse assunto hoje. Mas esse não é um assunto que é de política, que é do governo, que não tem nada a ver com os salvos. Não teria se não envolvesse o nome do Senhor Jesus, não envolvesse o reino de Deus, não envolvesse Bíblia, Evangelho. Não teria. Mas como envolve isso, então nós temos que entrar por esse campo aí também sobre isso. Vamos lá ver algumas partes aqui. Então o tema é a imunidade tributária. As igrejas não são tributadas, não pagam imposto, como uma empresa, como um comércio, alguma coisa assim. Vamos lá então. Eu quero convidar vocês para nós prestar atenção aqui, amado, numa matéria que eu peguei, olha, eu peguei essa matéria aqui nesse site aqui, ó. Até eu peço para vocês, olha, se vocês quiserem ver a matéria inteira, visite esse site www.migalhas.com.br e demais ali, vocês entram lá, vocês vão ver a matéria toda. É interessante. Eu peguei algumas partes aqui que se referem mais à igreja, que é mais para o nosso tema. Então vamos ver isso aqui. Você veja que aqui nós temos o seguinte, então, imunidade tributária. Por que igrejas são isentas de pagar imposto? É a pergunta que a Luciana Pimenta, jornalista, né? Jornalista Luciana Pimenta, ela coloca ali. Por que as igrejas são isentas de pagar imposto? Vamos ao restante. No Brasil, a fonte de renda das igrejas inclui, além de dinheiro recebido diretamente dos fiéis, ou seja, dízimos e ofertas. Então, além disso, as igrejas elas recebem dinheiro de venda de bens e serviços e os rendimentos com aplicações, quer dizer, vamos trocando por miúdo, na igreja entra dízimos, ofertas, e além disso,
a venda de bens e serviços. Venda de igreja, venda de terrenos, coisas assim. E os rendimentos com ações e aplicações. Ou seja, as aplicações que são feitas através da maioria das igrejas, principalmente das grandes igrejas, o que que acontece? Eles pegam dinheiro, dizem, ofertam essas coisas e aplicam no banco. Nos bancos. E lá, então, fica rendendo lucro. Lucro sobre lucro. Guardou isso aí? Vamos ver, então, o restante. Essa matéria não é nova, mas ela é, veja bem, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017. Prosseguindo no tema que é. No tema que envolve os impostos, ponto importante é a imunidade tributária dos templos. A igreja não paga imposto. Né? Regra que vem sendo alvo de discussões e debates desde 2015, quando foram criadas petições e uma sugestão popular pedindo o fim da medida. Trocando em miúdos, a partir de 2015, uma associação lá dos ateus começou a ver o enriquecimento do pastores, apóstolos, bispos, enfim, chefes, caciques de igrejas. Esses ateus, eles começaram a notar isso aí. E eles, os ateus, ia abrir um comércio, ia abrir uma empresa, tinha que passar por uma burocracia tremenda, tinha que arcar com encargos sociais, de empregados, de funcionários, enfim. Um trabalho grande para um lucro pequeno. E daí eles começaram a olhar por que esse pessoal das igrejas, esses chefes das igrejas, eles não pagam imposto, eles não nem fiscalização nas igrejas tem. E por que eles têm essa mordomia e nós temos que se lascar? Nós que produzimos emprego e tudo para o país. Então, com isso, eles fizeram uma espécie assim, uma pesquisa pública de opinião e conseguiram vitória nisso aqui. Ó. De acordo com o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre templos de qualquer culto, regra que abrange também rendas e serviços relacionados à sua entidade mantenedora. Trocando em miúdos, isso significa que além de não pagar imposto sobre aluguel de imóveis, bens, em nome da entidade e serviços prestados, em nome de entidade e serviços prestados, entidades religiosas também não sofrem tributação. Então isso aí revoltou e eles fizeram essa petição, né? Daí veja aqui, prosseguindo, fizeram uma petição pública e isso aí foi parar na justiça, lá pedindo o fim da isenção de imposto das igrejas. Quer dizer, pedindo ao governo tomar providência para que as igrejas paguem imposto. Isso em 2015. Esse negócio está parado lá na Justiça Federal até agora. Estamos já em 2024 e está parado. Mas não morreu. Não está enterrado isso aí. Certo? Então, uma vez foi pedido o fim da isenção de tributação das igrejas. Agora, por que eles pediram isso? Por que esse pessoal aí, essa associação de ateus, entrou com essa petição na justiça? A justificativa para tal imunidade tributária seria o fato de que as religiões podem ser consideradas como de interesse social. Você percebe? Quando foi pedido lá nos idos anos atrás, né, para as igrejas não pagar imposto, foi apresentado às igrejas como entidade de ação social. Ou seja, não capitaliza bens. Não capitaliza bem, não pode ter conta em banco, não pode capitalizar. Ou seja,
o recurso que entrasse tinha de sair logo para cobrir necessidades de pessoas carentes. Então, a igreja foi isenta dos impostos, dos tributos, para ela fazer isso, para ela ser uma entidade de interesse social. Prosseguindo aqui. E que na qualidade de organizações sem fins lucrativos, e que teoricamente não comercializam produtos ou vendem serviços. Quer dizer, a igreja era para ser isenta de tributos nessas condições. Ela teria que ser uma entidade de interesse, além de religiosa, interesse social. Olhar o lado dos pobres e então trabalhar nesse sentido também. E ser uma organização sem fins lucrativos, quer dizer, não poderia ter conta em banco, não poderia fazer investimentos, coisas assim. Essa foi a razão por qual a igreja não seria tributada, então. Agora vamos ver um outro pedaço da matéria aqui. Por outro lado, uma sugestão popular, aqui vem aquilo que eu falei sobre a petição para retirar a isenção de imposto. Por outro lado, uma sugestão popular aberta em março de 2015 pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que enquanto consulta pública teve mais de 100 mil votos a favor. Quer dizer, teve mais de 100 mil votos a favor da igreja pagar imposto. Essa foi a opinião popular. Contra pouco mais de 85 mil que achavam que não, que a igreja não deve pagar imposto. Então venceu que a igreja deve pagar imposto. Isso de uma consulta pública. Agora vejamos mais aqui. Essa petição, que foi feita em março de 2015, veja bem, ela aguarda parecer da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, por exemplo, está lá no caso está na Justiça, né? Desde 2015, aguardando parecer da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, defende que num Estado laico, quer dizer, um Estado que nem é o Brasil, onde o governo e a religião são coisas separadas, um não interfere no outro, certo? Então, tendo em vista que é o Estado laico, não faz sentido dar imunidade tributária a uma parcela das instituições no Brasil apenas porque são religiosas. Qualquer organização que permita o enriquecimento de seus líderes e membros deve ser tributada. Você começa a perceber o que está acontecendo na realidade. O povo abriu o olho isso aqui. De repente não tem emprego, não tem empresas para as pessoas serem empregadas porque ninguém quer investir em pagar encargos sociais, impostos e tanta coisa para ter um pequeno lucro e de uma enorme responsabilidade, enquanto que igrejas que não deveria ter, digamos assim, lucro, ter finanças, ter essas coisas, eles começaram a ver os pastores enriquecendo, milionários, não só pastores, todas aquelas pessoas que estão lá no topo, né, da pirâmide das igrejas. Então as coisas começaram a incomodar e começou a vir à tona e foi parar na justiça. Lá está parada por enquanto. Mas o motivo foi esse. Um dos motivos. Porque pediram para acabar com a isenção de imposto nas igrejas. Igreja, queremos que pague imposto também, igual qualquer outra empresa. Por quê? Porque lá corre dinheiro, lá fica um rico, lá fica um milionário. E com certeza descobriram que os bancos lá estão esturricados
de dinheiro pago pelos fiéis, mas que vai para nome da igreja ou vai para nome de pessoas ali, lá da liderança da igreja. Então está havendo enriquecimento numa instituição que não deveria acontecer isso. Você percebe? Mais uma coisa aqui, ó. Em 2013, uma lista divulgada pela revista Forbes enumerou os líderes evangélicos mais ricos do Brasil. Além disso, escândalos envolvendo organizações religiosas também motivaram a ação pelo fim da imunidade tributária de templos de qualquer culto. Ou seja, além do dinheiro pesado que entra lá nas igrejas, não precisam pagar imposto, não precisa nada, não tem fiscalização, fazem como bem entendem lá dentro e de repente pessoas enriquecendo direto sem prestar conta de nada. Além disso, os escândalos que começaram a aparecer nas igrejas evangélicas. Antes era só na igreja católica que acontecia com certos escândalos, mas agora na igreja evangélica ficou pior até. Vamos ver algumas coisas logo mais para frente. Mas continuando com o texto aqui. No Brasil, a fonte de renda das igrejas inclui, atualmente, né, além do dinheiro recebido diretamente dos fiéis, a venda de bens e serviços e os rendimentos com ações e aplicações. É uma arrecadação que apenas em 2011, em apenas um ano, rendeu, o que aconteceu? Representou 20 bilhões e 600 milhões só em benefícios fiscais, só em imposto que não foi pago. O país todo deixou de distribuir, vamos dizer, para a saúde e outras coisas assim, 20 bilhões e 600 milhões, porque esse ficou para as igrejas. Que deveria pagar para o Estado, ficou para as igrejas. E daí o que aconteceu? As organizações religiosas brasileiras recebem cerca de 4 bilhões anualmente. Está percebendo o que está acontecendo? Mas as igrejas não foram isentas de impostos, essas coisas, para não ter lucro. As igrejas não são instituições sem fins lucrativos. Elas não são entidades de cunho social. E como é que essas enormes quantidades de dinheiro deixam de ser arrecadadas pelo Estado porque impostos que não são pagos? Entende? Então, isso aqui é parte da matéria ali do site, né, migalhas.com.br, que vocês devem visitar lá e ver toda a matéria. Então nós vimos isso. Qual que foi o problema aqui que o povo se levantou? Não só os ateus. Tem evangélicos, tem católicos que são a favor hoje em dia de que as igrejas paguem imposto. Por quê? Para que acabe com isso. Acabe com essas falcatruas envolvendo o nome de Jesus. Porque a igreja tem o nome de igreja, prega o evangelho, fala de Jesus, fala de Deus, e roubando do Estado dessa maneira descarada. Sim, isso é roubo, porque uma instituição que não é para fins lucrativos está sendo a maior fonte de lucro para os seus líderes. Veja, amado, pesquise, repare nas lideranças evangélicas hoje, vê se você acha, se você encontra um líder pobre, um líder tipo apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e os outros. Todos milionários. E vai pesquisar
quando eles começaram no começo, você vai pesquisar de onde, qual a fonte que eles enriqueceram, qual é a fonte que deixou eles milionários, e vocês vão descobrir, certo? Agora vamos para os escândalos. Então nós vimos o escândalo financeiro das igrejas, vamos ver os escândalos morais, um pouquinho só, porque são uma enormidade de escândalo. Veja aqui o que a revista UOL publicou aqui. Eu já fiz um vídeo a esse respeito, mas vale a pena a gente ver novamente. Ministério Público, portanto, Justiça. Ministério Público. Chefe do PCC abriu 7 igrejas evangélicas com dinheiro do tráfico. Então, o que acontece? Está num ponto na igreja evangélica que organizações criminosas se infiltraram. Usam o nome de Deus, usam o nome do Senhor Jesus, usam o Evangelho, usam todas essas coisas para cometer crimes, para lavar dinheiro e outras coisas mais. E não é só isso, você veja essas manchetes aqui, ó. A gente vai passar por cima só para entender. Famoso pastor tem vídeo proibido traindo a esposa vazado. Ou seja, famoso pastor tem um vídeo proibido. Já entendo por que é proibido o vídeo, né? Ele traindo a esposa. E que estava muito bem escondido até a hora que, claro, o Senhor trouxe a limpo. E agora se tornou público isso. Famoso pastor. Veja outro título aqui. Aí. Pastor é flagrado em sexo com um jovem de 17 anos no fundo da igreja. Mas igreja se refere a Cristo, se refere à Bíblia, se refere ao reino de Deus. Sexo com jovem, com certeza da própria igreja, não via a matéria, nos fundos da igreja. Ou seja, aquilo que era para ser a casa de Deus, virou uma casa de prostituição. É horrível. Vamos ver mais um aqui. Pastor é preso por estuprar menina de 12 anos, filha de uma membro da igreja, de uma fiel. Os pais, entregam total confiança, porque é pastor, porque é bispo, porque é apóstolo, porque é não sei o quê, é homem de Deus. Entrega a própria família lá, veja o que está acontecendo. Outra que é bomba. Vaza nudes de pastor evangélica e internet reage. Nudez, foto de pastora nua acabou caindo na internet. Pastora tudo envolvendo o nome do Senhor Jesus, jogando na lama. E por fim aqui, ó, depressão. Pastor comete suicídio dentro da igreja. Então, além do escândalo financeiro, do dinheiro desonesto lá dentro, tem mais essas coisas. Amado, não é eu que estou tirando da minha imaginação, tá aí, é só conferir. Só conferir. Tá aqui a lei, tudo. Agora, por que a gente prevê essa perseguição na igreja? Porque esses processos estão parados lá por enquanto. Mas vai chegar a hora que alguém vai mexer com isso. Ok? Agora vamos ver mais um detalhezinho para nós encerrar o nosso vídeo. Como que esse pessoal aí, o pessoal evangélico, enfim, esse pessoal aí que se diz cristão, tá indo tudo bem, não tem problema, porque para Deus tem tempo.
A ira de Deus, para se desencadear, tem que chegar no tempo, tem uma medida. Quer ver? Veja isso, o que diz aqui, ó. Que a Bíblia diz. 1 Pedro 4, 14 a 16, por exemplo, a Bíblia dá um conselho a respeito de como que o cristão deve de ser. Mas vamos ver aqui como existe uma medida para que Deus então, traga a fatura e cobre essas coisas que essas pessoas que se dizem ministro dele, que usam o nome dele, estão fazendo. Vai chegar a hora. E eu acho que está chegando. Para começar, as igrejas estão sendo esvaziadas. Igrejas que eram tidas como honestas virou uma bagunça agora. E o pessoal, olha, aqueles que são os escolhidos, o Senhor Jesus está tirando de lá. Está arrancando os honestos, tirando dessas gaiolas. Então, a medida da ira de Deus, no momento certo, ela chega. Veja bem, no livro de Gênesis nós temos um exemplo. Não é o caso direto aqui da igreja, mas serve como alerta para a igreja. Gênesis 15, 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Você nota que esse povo, esses amorreus, eles estavam lá em Jerusalém, habitando Jerusalém. É um povo completamente sem Deus. Um povo abominável. Mas aqui está dizendo que eles ainda permaneciam lá. Veja bem, na quarta geração tornarão para aqui. Por quê? Eles estavam na boa porque ainda não tinha completada a medida da iniquidade. A hora que completasse a medida da iniquidade, Deus ia visitar, o Senhor ia visitar eles com a sua ira. Cadê os amorreus? Aonde que estão? É um povo que não existe mais. Desapareceu. Não é brincadeira brincar com Deus, amado. O livro de Mateus, capítulo 23, verso 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. O que era aqui? Era os judeus ali que contradiziam Jesus, que não aceitavam, que debatiam contra ele, queriam até matá-lo por causa dele pregar a verdade. E os antepassados deles não eram diferentes. Então os antepassados deles já tinham recebido a ira do Senhor. E aqui Jesus estava falando, continuem assim, vão indo, que vai chegar a hora de vocês. Só que ainda não chegou, mas vai chegar. Ou seja, quando a medida dos pecados, igual dos pais, aconteceu, eles iam ter o mesmo destino que os pais tiveram. Aqui, no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, também fala a esse respeito. Ó. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim, até terminar. Então você nota que esse texto aqui não está falando de um outro assunto, mas vamos entender que esses dois cidadãos que estavam batalhando contra Deus, impedindo Paulo e os apóstolos de pregar o evangelho, e estavam saindo bem, estavam tranquilos. Mas por quê? Porque ainda não tinha completado a medida dos pecados dele. Mas ia completar e a fatura ia chegar. Como aconteceu, logicamente, depois. Tá certo? Então, diante de tudo isso aqui, amados, a gente vê, eu não estou profetizando nada para ninguém, porque eu não sou profeta. Eu sou apenas um estudante da Bíblia, um estudante da Palavra de Deus, que procuro, com sinceridade, buscar o que é a verdade, buscar o que é a vontade de Deus, em todos os aspectos. Então eu não estou profetizando nada. Agora, quando isso aqui acontecer, amado, quando a choradeira começar, vocês vão saber que não é questão de profecia, mas é uma questão de evidências. A gente está vendo, como o pessoal diz, o andar da carruagem no meio do evangélico hoje,
E a gente percebe que, de acordo com as escrituras, está próxima a hora do acerto de contas. Certo? Agora vamos para nós encerrar o último versículo aqui. Esse aqui que eu queria deixar o conselho do apóstolo Pedro, como que o verdadeiro cristão deve proceder. Tá certo? Acompanhe comigo. 1 Pedro capítulo 4, versos 14 ao 16. Veja bem, fala de sofrimento. Por quê? Porque quando desencadear essa perseguição, e igreja fechando, e pessoas pagando preço, sofrendo, vão abrir a boca e vão dizer que é perseguição. Mas o que o apóstolo Pedro aqui nos ensina? O que é perseguição? Veja bem, se pelo nome de Cristo, presta atenção, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, é feliz aquele que é perseguido por causa do nome de Cristo. Porque daí é uma prova de que o Espírito da glória e de Deus está sobre a pessoa. É para pular, amados, na hora dessa perseguição. Somente isso aqui, em nome de Cristo. Tipo quando os apóstolos estavam pregando lá nos tempos apostólicos, o que acontecia? Eles pregavam, falavam de Jesus, de repente eram presos, apanhavam da maneira mais difícil, e depois eram soltos. Olha, não falem mais nesse nome. Não falem mais nesse nome, vocês vão voltar aqui, vai ser pior. E eles saíam, iam pregar o nome de Cristo, e voltavam e apanhavam outra vez, e não desistiam. Porque eles entendiam que isso era glória, e isso era perseguição. Uma perseguição injusta. Agora, amado, outro tipo de perseguição, veja bem, o verso 15, não sofra porém. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Feliz aquele que sofre por causa do nome de Cristo, mas não sofra porém nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Quer dizer, quem se intromete em negócios alheios, em assuntos alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, amado, está dizendo aqui, ninguém, não sofra, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Me diga uma coisa, esse pessoal que está enriquecendo com dinheiro ilícito, porque é dinheiro que entra para a igreja, como se fosse para obras sociais, como se fosse para acudir necessidade de necessitados, e está indo para encher bolso, para financiar viagem de férias para o exterior, para financiar avião, jato, mansões e tudo mais para a pessoa. Isso não é roubo? Uma coisa que as pessoas dão lá como sendo para Deus, e eles vão lá e se apoderam daquilo. Então, as pessoas, quando a perseguição vem para esse tipo de pessoa, eles vão dizer que é perseguição, mas a Bíblia diz que não é. Portanto, amados, você que me acompanha nos estudos bíblicos, está aí para nós não cair na choradeira, e daí se unir com eles e afirmar para as pessoas que é perseguição injusta, que é perseguição da igreja, que é cumprimento da profecia. Não é. É simplesmente malandragem, safadeza, é roubo, é trabalho de malfeitor isso. Percebe? Ok, amados. Estamos chegando ao final desse vídeo. Então, fica aqui já isso que eu trouxe para vocês aqui, que possa entrar no coração de vocês isso aqui. Está, amados, todos nós preparados para quando começar a lamentação.
Já está começando, aliás, já está começando porque o pessoal, amado, esse pessoal que estava lá nas igrejas enfiando dinheiro lá, dízimo, oferta e tudo, colaborando para o crescimento do pecado, colaborando para o crescimento das coisas desonestas, colaborando para que o nome do Senhor Jesus fique na lama, pisado pelos incrédulos. Então, essas pessoas que estavam colaborando com isso estão abrindo o olho e estão caindo fora desse ambiente. Estão caindo fora desse ambiente, porque o que aconteceu comigo, amado, quando eu vi isso, eu estava lá no meio da cristandade, lá no meio do denominacional, e eu notei, eu me acordei com isso aí, eu falei, poxa, eu entrei aqui para servir a Deus, para ser útil na obra de Deus, e eu estou colaborando com o meu trabalho, com a minha finança para o pecado, para as coisas erradas. O Senhor me pôs no coração para cair fora quanto antes, e foi o que eu fiz. Porque eu entendi que enquanto eu estivesse colaborando para manter aquilo lá, eu estava igual a eles, eu estava sendo conivente, eu estava sendo involuntariamente, por assim dizer, sendo participante junto com eles. E amados, quando a fatura vinha, eu pensei, vem para mim também. Não tem escape. Então, quero sair antes que venha. E graças a Deus, me sinto feliz, me sinto hoje liberto para poder falar a verdade do Evangelho sem ser censurado por pessoas. Certo? Então aqui fico alerta, mano. Vai vir essa choradeira. Não vamos nós apoiar e sair em passeata e sair em protestos aí, defendendo as patifarias que fizeram aquilo que deveria ser a Igreja de Cristo. Como vocês viram, virou prostíbulos em certos lugares. Então não tem mais condição. Chegou o ponto que está chegando a medida da iniquidade dentro desses lugares, e o Senhor está começando a trazer à tona, a revelar as coisas para que não haja justificativa quando o Senhor desencadear a ira sobre esse lugar. Certo? Aqui a gente encerra esse vídeo. Como sempre, a minha gratidão, primeiramente a Deus, e a minha gratidão também a vocês, meus prezados companheiros de estudo bíblico. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim e por a minha família. E, claro, se for do agrado do Senhor, nos veremos no próximo vídeo. Tá bom? Fica desde já o convite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então, se o Senhor nos permitir.